E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Llama e vamos continuar essa nossa playlist de MongoDB em Python. Na nossa última aula, a gente chegou a fazer esse nosso diretório aqui de modules, em que a gente colocou, toda uma classe que fazia o gerenciamento das nossas conexões, com o MongoDB. Ficou até interessante, como é que a gente fez essa connection string aqui, como que a gente mexeu com todos os processos aqui na conexão de uma forma bem simples. E agora a gente tem que voltar exatamente para essas ações aqui, que é, por exemplo, a gente inserir um elemento lá no nosso banco de dados. A gente terminou fazendo a inserção desse dicionário aqui, desse documento lá no nosso banco, A gente viu isso daqui nessa célula aqui em que aparecem números, e isso estou inserindo, E agora a gente tem que tratar isso daqui de um jeito mais interessante, em vez de ficar literalmente chamando, esses comandos assim, de qualquer jeito. Bom, o que a gente vai fazer hoje é, aqui na pasta Modules, eu vou criar uma outra pasta chamada Repository. E já vamos diferenciar isso daqui, caso alguém tenha dúvida. Repositórios são lugares em que a gente coloca exatamente essas ações, quando a gente interage diretamente, buscando, inserindo, atualizando ou fazendo qualquer tipo de ação com dados no nosso banco de dados. Esse Connection Options aqui é literalmente para fazer a conexão do nosso sistema com o banco de dados. Então, beleza. Eu vou fechar esses arquivos aqui e vamos focar nesse repositório. Vamos lembrar, deixa eu abrir aqui de novo, que a gente tem uma collection que chama minha collection. Esse minha collection, a gente vai fazer um repositório especial para interagir com ela. Então, eu vou chegar aqui, olha, e criar um novo arquivo que vai se chamar minha collection underline repository.py. Imagina como se fosse um tratamento em SQL, A gente tem repositórios para cada tabela que a gente desenvolve em SQL. Aqui eu gosto de separar por cada coleção. E beleza. Feito isso, eu vou fazer o seguinte. Class minha collection repository, o repositório dela. E eu vou, já de antemão, fazer uma coisa. Eu vou colocar aqui, olha, um método construtor, porque eu quero duas coisas aqui. Primeiro, vamos voltar aqui no arquivo run.py, porque eu quero exemplificar exatamente o que eu quero demonstrar aqui. Quando a gente entra nisso daqui, olha, e realmente executar uma ação no nosso banco de dados, a gente precisa da conexão, porque a partir da nossa conexão a gente faz uma ação de pegar a coleção e já começar a brincar com ela, e o próprio nome da coleção, A gente precisa desses dois elementos. Eu vou chegar aqui, olha, e eu vou fazer o seguinte, olha, self.__ collection name, e vou falar que o nome da minha coleção é minha coleção. Eu estou aqui, é como se fosse hardcodando, como se a classe já tivesse assim, o conhecimento de qual é o nome da minha coleção. E aqui do lado eu vou colocar o seguinte, na verdade aqui em cima, eu vou colocar db connection, eu vou passar uma conexão aqui para cima, e dessa conexão eu vou colocar um atributo privado para armazenar qual a conexão que eu quero. Em tese, o que eu estou falando para você vai ser alguma coisa desse tipo aqui, olha. Deixa eu voltar aqui para o run.py. Deixa eu apagar inicialmente essa parte. Então, olha só, o que a gente está fazendo? Instancia o objeto, conecta, pega a conexão, vou chamar aqui de db connection, e eu vou chegar aqui, from modules, repository,
import minha collection repository. A partir desse cara, minha collection repository vai ser uma instância dessa minha classe aqui com a conexão dentro dela. Ou seja, coloquei a conexão dentro dessa classe, ou seja, a conexão vem para cá e fica armazenada aqui no meu construtor. Então, o meu objeto ele vai ter a conexão que eu estou querendo, a conexão que eu estou criando e o nome da collection que eu tenho. Beleza. E agora a gente vai fazer dois métodos que são, vamos falar, duas funcionalidades de inserção que eu considero bastante interessantes da gente saber quando a gente vai falar de MongoDB. Que é o def insert document, que é o que a gente sempre está fazendo, né? Vou colocar aqui, olha, self document. Vamos até colocar uma tipagem aqui para ficar bonitinho. Falar que esse documento aqui ele é um dicionário. From typing import dict. Então, colocar aqui, olha, esse documento é um dicionário e ele vai retornar um dicionário. Vou fazer o mesmo procedimento que eu estava fazendo aqui na minha run.py, que vai ser o seguinte: collection é igual a self.dbconnection.get collection, colocando nada mais nada menos que o nome da minha coleção, beleza? Deixa eu fechar aqui para a gente ver melhor. E collection.insert one document. Feito isso, se a gente conseguiu fazer a inserção do documento, retorne o próprio documento. Isso aqui é só de demonstração, para falar que esse cara agora já está no banco, né? Então, esse insert one aqui é uma funcionalidade, um método, né, da collection que é bacana, né? A gente inserir um documento por vez. Podemos inserir vários documentos por vez? Podemos sim. A gente tem aqui, olha, insert list of documents. Self list of documents, ou seja, uma lista de documentos. Vamos colocar uma tipagem aqui bacaninha também? Vamos. List. Vou colocar aqui, olha, list. Vamos retornar a própria lista, certo? E agora a gente vai colocar o mesmo procedimento que aqui, ó. Vai ser isso daqui, com algumas leves alterações. Estou pegando aqui a conexão com a collection, né? E aqui, em vez de insert one, vai ser insert many. Assim, coloque vários, né? Faça o registro de vários. De quem? De lista de documentos. E aqui, return vai ser a própria lista de documentos. Eu acho que até dá para a gente fazer isso aqui, ó. Dict. Uma lista de dicionários. Uma lista de dicionários. E agora a gente pode brincar com isso. E agora eu vou pedir um pouco de atenção, porque eu vou falar exatamente o porquê que a gente está fazendo inserções em MongoDB e porquê que esse é um tipo de banco que vale a pena a gente fazer isso. Olha isso. Eu estou aqui com a minha collection, né, instanciada com, na verdade, esse repositório instanciado, perdão, com a conexão lá dentro, né? Vamos supor, agora, esquece isso aqui de cima, que eu vou fazer um pedido no iFood. Então, order, eu tenho que falar quem eu sou, name, Llama, tenho que falar
o address, que é o endereço, vou colocar em português mesmo, endereço, Rua do Limão, e agora eu tenho que colocar aqui quais que seriam os meus pedidos. Então, pedidos, vamos supor que eu quero fazer o seguinte, eu quero falar que eu quero uma pizza e que eu quero uma unidade dela. Vamos falar que eu quero um refrigerante e que eu quero 2 unidades dela e que eu quero, cara, sei lá, uma batata com uma unidade dela. Você consegue ver que isso daqui tem toda uma estrutura, né, de como que eu quero fazer o meu pedido. Só que quando a gente vai mexer em aplicativos de delivery e tudo mais, o que acontece? Os pedidos em si, eles são elementos que eles podem variar. Em vez de eu pedir um refrigerante e uma batata, eu posso pedir somente a pizza, né? Em que o pedido ainda é válido, eu tenho que armazenar isso. E é para isso que o MongoDB está aqui para a gente. Como ele não tem uma estrutura firme para colocar essa estrutura aqui muito bem feita, né, muito bem rígida em si, a gente pode alterar, por exemplo, qual é o nosso pedido, de uma forma assim bem livre. Eu vou colocar aqui, olha, minha collection repository, insert documents, né, inserir o documento. Eu vou colocar aqui order, que é o meu pedido. Então vamos lá. Eu vou chegar aqui, vamos rodar esse cara, Python 3, run.py. Beleza, não deu problemas, né? Vamos ver o que aconteceu ali no nosso banco. Estou aqui no banco, rodei. Beleza, apareceu aqui, olha. Name, Lhama, endereço, Rua do Limão, ok. E aqui, olha, pizza, uma unidade, refrigerante 2, batata 1. Ok, beleza. A gente tem que tomar alguns cuidados também, né? Vamos lá, vamos voltar, né, pro código. Eu coloquei esses números aqui como strings. E tá certo, ao meu ver. Só que eu posso colocar, por exemplo, como números. Eu vou colocar aqui, eu vou trocar esse batata por hambúrguer. Eu vou colocar 5 unidades. Vou tirar o refrigerante. E eu vou colocar alguma coisa como pizza doce. E eu quero 4 unidades. E beleza, do jeito que eu fiz aqui, né, eu posso inserir desse jeito, né? Eu vou rodar de novo o programa. Beleza, ele rodou, não teve nenhum problema, né? Isso aparentemente significa que lá no meu banco tá tudo certo. Ele inseriu aqui embaixo. E olha aqui a nossa diferença, né? Os pedidos, eles estão diferentes do jeito que a gente esperava, né? E isso daqui tá certo, sim. É interessante a gente ter essa flexibilidade, né? Aqui foi pizza, refrigerante, batata. Aqui pizza, hambúrguer, pizza doce. Se eu quisesse, por exemplo, já viu aquelas opções? Coloca o seu CPF. Então, você quer colocar o CPF no pedido? Aí eu vou lá e coloco, por exemplo, ABC45. Vai que eu acerto no CPF, né? Não vou acertar ninguém não. Aqui, ó. Beleza, rodou. Então, aqui embaixo a gente teve também, né? Olha só, o CPF. Então, no MongoDB, realmente é muito livre as coisas, né? Muito livre a gente fazer essas inserções aqui. Só que a gente também tem que ter um pouco de cuidado. Porque do mesmo jeito como eu criei aqui, olha, um registro, né, um documento aqui, e aqui eu criei outro, nota que aqui, olha, são números. Isso daqui que está aparecendo para a gente, esse 1, 5 e 4, são realmente números. Enquanto aqui, esse 1, 2 e 1 aqui, são string. Essa é uma grande diferença quando a gente vai falar a respeito de armazenamento de dados. E a gente tem que ter um certo cuidado em relação a isso, porque às vezes a gente perder na tipagem, quando a gente fizer buscas ou fizer processamentos, isso aqui pode ser custoso.
Então cuidado com as tipagens naquilo que a gente está colocando também dentro do nosso banco de dados. Ele não faz de uma forma, vamos dizer, simples, uma verificação disso. Na verdade, ele até libera esse tipo de comportamento aqui. Então, isso daqui era uma das coisas que eu gostaria de deixar aqui na nossa aula, né? A gente entender que a gente pode fazer realmente, né, a inserção de documentos totalmente livres desse nosso jeito aqui. E agora, só para ficar certinho, a gente tem que colocar aqui ele inserir uma lista de documentos. E assim, tá tranquilo, né? Como que isso daqui é feito? Eu vou criar aqui list of documents. Eu vou fazer o seguinte, olha, é uma lista e aí a gente vai colocar vários documentos e cada documento desse daqui, né, cada dicionário desse aqui vai ser um outro registro, uma outra célula aqui no nosso banco. Eu vou até brincar aqui, vamos colocar os caras lá de South Park. Eric Cartman. Só para colocar aqui, Stan, para ser um pouco mais rápido. Marsh, Kenny, McCormick. Cara, eu acho South Park engraçado pra caramba. Outro dia eu tava vendo. Kyle, aqui o nome desse cara é engraçado. Provlovsky. Beleza. Criei todos esses documentos aqui e vão ser feitos registros um a um desses elementos aqui. Minha collection repository. Insert list of documents. List of documents. Beleza, vamos inserir uma lista de documentos. Vou só não vou comentar não, pode usar banco mesmo. Vou deixar desse jeito aqui. Vou vir aqui. Python 3, run. Conectamos, inserimos, mais um order, inserimos isso aqui tudo. Vamos ver lá no banco. Vou vir para cá, fazer um refresh. Vou descer aqui. Aqui, ó. Eric Customer, Stamesh, a galera toda. Então, a gente consegue fazer inserção, por exemplo, de vários pedidos ou de coisas simultâneas, né? Desse jeito aqui. Bom, galera, era isso que eu queria deixar hoje como aula. A gente falar um pouco, né, desses comportamentos aqui que tem a inserção no banco de dados, falar um pouco de como que a gente faz um repositório de uma maneira interessante, né? Aqui o nosso código está bem limpinho, bem tranquilinho, dá para utilizar, olha, desse jeito aqui, sem ter muita dor de cabeça. Então, a gente vai trabalhar até com o código assim, a gente vai trabalhar no restante dessas aulas com essas pastas aqui, olha, de Connection Options e repositório. A gente vai se encontrar na nossa próxima aula, que a gente vai falar um pouco sobre seleções e como que a gente faz selects aqui no banco. E, bom, fica para o próximo assunto. Muito obrigado e até a próxima.